Eu sou a Isadora Piacentini e hoje o Fabico Entrevista recebe Rodrigo Oliveira, repórter esportivo do grupo RBS, em Rádio Gaúcha, Zero Hora e GZH. Rodrigo Oliveira, com 34 anos, é o jornalista mais jovem do Brasil a cobrir 5 Copas do Mundo. Recentemente, lançou o podcast Caso Vini Júnior, um mergulho nas raízes do racismo, o qual iremos abordar hoje no programa. No desenvolvimento, o repórter viajou até Madrid, Barcelona e Valência, onde conversou com autoridades, pesquisadores, ativistas, atletas e brasileiros negros que moram na Espanha. Para realizar a entrevista, estão comigo os colegas João Vitor De Biasi, Mariana Reis e Nicole Baldiceroto. Na direção do programa, Nicole Roers. Rodrigo, bom dia e muito obrigada pela presença. Bom dia, Isadora, João Vitor, Mariana, Nicole. Quero dizer primeiro que é muito legal sempre voltar a Fabico, né? A casa que me formou jornalista, sempre me dá uma nostalgia, né? Uma sensação legal de poder estar aqui e uma sensação mais legal ainda de poder falar sobre o meu trabalho e sobre um dos trabalhos que é um dos que mais me orgulha, dos que mais me deu satisfação. Foi cansativo, foi trabalhoso, mas eu acho que foi uma grande oportunidade de mostrar aquilo que eu acredito que é a missão do jornalismo esportivo, que é levar temas de interesse público às pessoas com alcance que só o futebol é capaz de proporcionar. Então, estou à disposição de vocês. Gostaria de começar perguntando sobre a tua trajetória. O que tu acha que te levou à condição de ser um dos jornalistas mais jovens a ter 5 Copas do Mundo no currículo? Eu costumo dizer que Copa do Mundo, claro que tem que se dedicar, falar inglês é importante, fazer um bom trabalho, mostrar que é capaz de ser útil numa cobertura, tudo isso é importante. Mas eu costumo dizer que Copa do Mundo é muito de destino, porque tem muitos jornalistas de qualidade, jornalistas que trabalharam duro, possivelmente, com certeza com mais experiência que eu, possivelmente até com mais qualidade, que teriam condições para fazer grandes trabalhos em Copas do Mundo e nunca cobriram uma Copa do Mundo. E assim como, por vezes, tem jornalistas que estavam no lugar certo na hora certa. E eu acho que, no meu caso, né, claro que com certeza eu trabalhei para isso, com certeza o meu trabalho agradou aos chefes e possibilitou que eles confiassem em mim para eu ir para a África do Sul, para a Copa do Brasil, para a Rússia, para o Catar e agora para a Austrália na Copa do Mundo Feminina, mas também pesou muito o fato de eu estar no lugar certo na hora certa. Eu comecei na Rádio Guaíba com 18 anos e o então chefe de esportes, Luiz Carlos Reck, entendeu que era importante ter alguém que falava inglês, alguém com um perfil mais jovem para fazer matérias com seleções estrangeiras, matérias sobre curiosidades do país e confiou em mim, né? E para isso foi fundamental eu falar inglês. Aí depois eu fui para a RBS, a Guaíba não iria cobrir a Copa de 2014 porque a Globo não vendeu os direitos para a Record, ou a Record não quis comprar da Globo, não sei direito, sei que foi uma questão administrativa. Então eu fui para a Gaúcha na hora certa, no último momento possível para eu poder cobrir a Copa de 2014. A Gaúcha fez a maior cobertura de uma Copa do Mundo da história do rádio, sem a menor dúvida, todo um repórter em cada sede, eu estava lá. Depois, 2018, coincidiu com o período de integração entre as redações, que eu passei a ganhar mais espaço e pude ir para a Copa do Mundo da Rússia. E aí também acredito eu que o trabalho lá possibilitou que eu estivesse na Copa do Catar também. Na Copa do Mundo Feminina, confiaram em mim, missão dada, missão cumprida, eu estava lá junto com a Kelly Costa e eu acho que jornalismo tem muita coisa legal, muita coisa maravilhosa e o que mais me encanta, o que mais me apaixona é a cobertura de uma Copa do Mundo, porque aquilo que eu falei no início sobre o jornalismo esportivo ter essa missão de levar temas de interesse público para um alcance que só o futebol é capaz de proporcionar na Copa do Mundo, isso é maximizado. Então eu costumo dizer que eu sou viciado em Copa do Mundo e é uma das coisas que mais me honra e me orgulha. E o que tu acha que tu aprendeu assim na diferença da cobrir a Copa do Mundo masculina e feminina agora? Tu comentou com a gente que foi uma experiência legal e que tem vontade de fazer mais vezes, assim. Muito boa essa tua pergunta, João Vitor. Eu acho que Copa do Mundo masculina e Copa do Mundo feminina tem ainda uma diferença muito grande. A Copa do Mundo masculina, ela já é um evento, um mega evento consolidado há muito tempo. Já existe uma demanda, já existe um apelo muito grande a muitas Copas do Mundo. A Copa do Mundo feminina, pela primeira vez na história, nós tivemos uma Copa do Mundo feminina com a
imprensa brasileira em peso. Tinha mais de 30 jornalistas cobrindo a seleção brasileira. Isso nunca tinha acontecido numa Copa do Mundo feminina, jamais. Antes era meia dúzia, se tanto. E outro detalhe importante, dessas 30 e poucas pessoas, mais de 90% eram mulheres. Pela primeira vez na vida, na minha trajetória no jornalismo, eu fui uma minoria, né? Eu sempre fui, como repórter, um homem branco, sempre fui maioria. E pela primeira vez eu fui minoria. E eu me senti muito feliz de poder ver tantas mulheres competentes cobrindo a Copa do Mundo feminina ao meu lado. E principalmente, eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu virar uma página. O futebol feminino deixou de ser uma causa para virar um conteúdo. Antes, os assuntos eram, mas e a força do futebol feminino? Por vezes, até lamentavelmente, havia perguntas machistas sobre aparência física, sobre vida pessoal das atletas que não ocorria na Copa do Mundo masculina. Nessa Copa isso não aconteceu. Qualquer atleta do Brasil que dava entrevista, as perguntas eram sobre tática, sobre erros na bola aérea, sobre como fazer para ganhar o próximo jogo. Agora, eu acho que essa Copa do Mundo vai ser também um ponto de virada. A gente ainda nota, por responsabilidade social, a imprensa fazendo um esforço necessário para valorizar a Copa do Mundo feminina como conteúdo para trazer apelo. E acho que deu certo. Acredito que as próximas Copas já vão ser mais parecidas com a Copa do Mundo feminina, com a Copa do Mundo masculina, no sentido de ter um apelo geral da população. E, por fim, teria muita coisa para responder nessa tua pergunta, né? Eu noto que na Copa do Mundo feminino as atletas têm uma proximidade maior com a imprensa, menos receio das perguntas, à exceção do jogo Brasil-Jamaica, em que elas estavam, obviamente, tristes pela eliminação. Elas param, conversam contigo, olham no teu olho, tem uma relação mais próxima. E é uma vibe mais leve, sabe? Na Copa do Mundo masculina, às vezes tem aquele clima de tensão. Pô, será que o Neymar vai ficar brabo com o repórter, vai dar pau e a relação tá tensa? Pô, os influenciadores estão dizendo que a imprensa tá secando a seleção, os jogadores estão bravos e agora, e a próxima coletiva, a Copa do Mundo feminina é mais leve. E isso te deixa mais à vontade também para tu contar a história das atletas. E aí, uma característica que eu acho que eu tive também na Olimpíada de Tóquio, e eu acho que a Copa do Mundo feminina tem uma semelhança com a Olimpíada, no sentido de que as histórias das atletas têm um peso maior. A história do Neymar todo mundo conhece, a história do Vinícius Júnior todo mundo conhece, a história do Cristiano Ronaldo todo mundo conhece. Mas ninguém conhece a história da Lauren, que tem uma bela história, né? O pai dela levava ela de moto 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de Votorantim a São Paulo para viabilizar o sonho. Ele foi... teve que vender o carro dele para ir para a Austrália acompanhar a menina, teve que se hospedar em albergues. A gente vê essas histórias de superação na Olimpíada e a gente não vê na Copa do Mundo masculina. Então, eu acho que isso é uma diferença importante também. E, Rodrigo, agora tu estava comentando que tu faz parte de uma maioria por ser branco, né? Então, em relação ao podcast, em algum momento tu se sentiu, mesmo tendo estudado a história da Espanha e do racismo estrutural, tu se sentiu inseguro por não viver essa dinâmica do racismo na pele? Até que ponto tu acha que nós, brancos, temos o papel de fala nesse quesito? Excelente pergunta, Mariana. Com certeza eu senti essa insegurança em todos os momentos. Todos os momentos. Eu sou um branco falando sobre racismo na Espanha, né? Importante explicar, antes de responder, como surgiu essa matéria, né? O Brasil iria jogar 2 amistosos, um em Barcelona contra a Guiné e outro depois em Lisboa contra a seleção de Senegal. E seria o primeiro jogo na Espanha desde a última onda de atos de racismo contra o Vini Júnior no jogo Real Madrid-Valência, dia 21 de maio. Então já existia um apelo por esse jogo, mas mais do que isso, foram preparadas várias ações antirracismo, né? Várias campanhas, era um jogo contra a Guiné, país africano, né? País de população majoritariamente negra, e a RBS me incumbiu de ir lá cobrir os jogos, mas eu fui orientado desde o início. O jogo é secundário. O teu objetivo é fazer uma matéria sobre o combate ao racismo na Espanha, tentar entender o que está por trás, porque atletas negros jogam na Espanha há muito tempo. Foram vítimas de racismo? Foram, em situações pontuais, e o racismo estrutural que afeta os negros, infelizmente, em qualquer lugar do mundo, todos os dias. Agora, uma onda de atos intensos, repetidos e nitidamente orquestrados contra um atleta em especial nunca tinha acontecido.
o que estava por trás. Essa foi a minha missão. E ali ninguém falou em podcast, nem eles e nem eu. O objetivo era fazer matérias para a Rádio Gaúcha, 0 Hora e GZH. E com certeza, eu sendo branco, indo para um outro país falar de racismo, foi a minha principal insegurança. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha colega Milena Costa, da equipe de redes do esporte de GZH, negra. E isso é um ponto importante. Claro que se vocês forem até a redação de GZH, vocês ainda vão ver uma maioria branca. Ainda a proporção de negros é menor do que a proporção de negros na sociedade. Mas, felizmente, essa proporção está aumentando. Pela primeira vez na minha vida no jornalismo, eu tenho que parar para pensar na hora de nomear os negros da redação, né? Tem a Milena Costa, a Vitória Nascimento, o Vini Moura, a Vitória Fagundes, o Michael Guimarães, e tem outros que eu vou ter que parar para pensar. Antes eu nomeava todos os negros da redação rapidamente, ou seja, a proporção está aumentando, essa questão de inclusão vem sendo uma preocupação da RBS, e eu chamei a Milena e falei exatamente isso. Falei a matéria e eu falei, Milena, você é um branco falando sobre racismo. O que tu acha que eu tenho que cuidar? E tu, como negra, o que tu acha que um repórter branco não pode fazer ou deve fazer quando for fazer uma matéria sobre racismo? E, entre outras coisas, a principal situação que ela me disse foi, toma cuidado para não ouvir só especialistas brancos. Não tem problema tu ser um repórter branco falando sobre racismo. O repórter, raramente, ele está inserido no contexto que ele vai cobrir, né? Recentemente, o Fantástico fez uma bela homenagem ao Maurício Kubrusli, grande jornalista que a vida inteira percorreu o Brasil. Ele contava histórias das comunidades do Amazonas sem ser alguém do Amazonas e por aí vai. Então, isso foi uma preocupação. Então, eu tomei cuidado de ouvir o máximo de negros que era possível. Eu ouvi, por exemplo, Antumi Toaziré, historiador, pesquisador e presidente do Conselho para a Eliminação da Discriminação Racial na Espanha, órgão vinculado ao Ministério da Igualdade do governo espanhol, e também o Jason Garcia, também ativista, pesquisador, historiador negro, que mora há mais de 20 anos ou mais de 30 anos na Espanha, e eu acredito que essa dica da Milena foi fundamental para que a matéria pudesse retratar o olhar dos negros, ao mesmo tempo dados científicos sobre o tema, mas também a vivência do racismo na pele por parte dos negros, mesmo que eu não tenha vivido essa experiência. Eu acredito que conversar com a Milena foi fundamental, porque eu admito que logo que eu estava fazendo a lista de pautas, eu pensei no presidente da Federação Espanhola, que eu até consegui entrevistar, depois ele viria a ser notícia por fatos lamentáveis, do qual que ainda não tinham acontecido, né, a questão do beijo na Diana Hermoso, né, quando eu entrevistei ele ainda não tinha acontecido, né, foi até uma decepção, porque ele me tratou muito bem, pareceu ser um cara legal e vai lá e faz aquilo na final. Tinha pensado no presidente da La Liga, que eu não consegui entrevistar, tinha pensado no diretor do Valência, que eu consegui entrevistar, e a Milena foi quem me fez ver, tá, mas e os negros? É uma matéria sobre racismo, quem são os negros que vão falar? Entrevistei também o Léo Santana, jogador de futsal negro, a Jane Bonfim, costureira brasileira, moradora de Madrid e ativista do movimento negro. Eu acho que isso foi fundamental para resolver esse problema e eu poder retratar a realidade dos negros, mesmo não sendo negro. A gente faz agora um breve intervalo. Voltamos em seguida. Este é o Fabico Entrevista. Hoje, com o repórter Rodrigo Oliveira, estamos conversando sobre a trajetória do repórter e sobre o lançamento do podcast Caso Vini Júnior, um mergulho nas raízes do racismo. Então, Rodrigo, voltando, eu queria te perguntar como é que surgiu essa ideia de fazer o podcast, porque, como tu mencionou anteriormente, a ideia era só fazer cobertura no GZH, na Gaúcha e na RBS, né? E também já queria mandar mais uma pergunta, que é no segundo episódio, Valência, o extremismo neofascista, Davi Lopes disse que os campos de futebol na Espanha são um ótimo termômetro para entender a extrema-direita. E aí eu queria te perguntar, por que tu acha que o futebol brasileiro serve de termômetro? Bom, excelentes perguntas. Vou começar pela primeira, que eu acho que é mais
fácil, mais objetiva. Eu consegui fazer um conteúdo bem amplo das nossas matérias na 0 Hora, na super edição do final de semana e no site GZH. Na rádio, pouco desse material foi ao ar, porque o tempo é curto no rádio, tem dupla Grenal e na seleção eu tinha que falar do Ancelotti, se ia ser ele ou não treinador do time, então eu rodava uma sonora de 1 minuto de um entrevistado e ficava descontextualizado. Então eu voltei disposto a fazer não um podcast, uma matéria especial para a rádio para poder usar todo o conteúdo. E aí o Rafael Lindemann, que é um craque da edição, desenho de som lá da Rádio Gaúcha, me sugeriu, por que tu não faz um podcast? E ele me mandou o podcast da Casa Abandonada, se não me engano é da Folha de São Paulo, outros em inglês, um podcast mais contado, né? E eu achei sensacional. E eu bolei essa ideia e eu achei que ficou muito bom para aproveitar todo o conteúdo e, principalmente, além de aproveitar todo o conteúdo, poder disponibilizar aos ouvintes quando eles tiverem um tempo para ouvir, né? No rádio, nem sempre quem está ouvindo está querendo ouvir aquele tipo de conteúdo naquela hora. Podcast não, podcast o cara guarda e ouve quando tiver afim. Sobre o segundo ponto, eu te confesso que eu nunca tinha parado para pensar do que o futebol brasileiro é termômetro. Eu acho que na Espanha, como a gente mostra bem no podcast, tem uma característica de que todas as torcidas organizadas elas têm uma ideologia política, o que torna mais evidente que o futebol seja um termômetro da situação política. No Brasil não vejo essa relação, tá? A gente viveu muitos momentos diferentes na política brasileira, se a gente pegar desde o momento em que política era um assunto chato, no início dos anos 2000, até o momento em que o país entrou num terremoto político ali no governo Dilma, as jornadas de junho de 2013, depois impeachment, Temer, depois o crescimento da direita com Bolsonaro, agora queda do Bolsonaro, volta do Lula, o futebol brasileiro não mudou. A gente não viu nenhuma manifestação disso nos estádios. Seria o povo brasileiro menos engajado? Não sei, talvez o torcedor brasileiro tenha o futebol mais como um entretenimento, enquanto o europeu, hipótese, tá? Pode ser que eu esteja errado, o europeu talvez leve o futebol como um instrumento de manifestação social, e eu acho que não tem certo nem errado. O que aconteceu com o Vini Júnior mostra um exemplo ruim dessa mistura entre futebol e política, mas ao mesmo tempo o que o Vini Júnior está se propondo a fazer na Espanha, de usar o futebol como um instrumento para combater o racismo, também é um exemplo bom de mistura entre futebol e política, né? Mas eu acho que é uma característica cultural diferente entre brasileiros e espanhóis. O diretor do Valência, o Javier Solís, ele disse ao ser entrevistado por ti que, na verdade, só 3 torcedores foram identificados pelas câmeras por chamarem o Vini Júnior de mono, né? E eu queria saber como é que foi pra ti escutar isso, sendo que no início do podcast a gente viu que era uma multidão gritando mono e não estavam chamando ele de tonto, como disse o diretor, né? É importante esse ponto, tá? Porque esse áudio que tu te refere, em que dá pra ver que é muita gente chamando de mono, não é daquele jogo, tá? Então, nós não temos elementos para refutar o que disse o Javier Solís. Ele está falando a verdade, não tem como botar a mão no fogo por ninguém, mas nós não temos elementos para chegar e dizer ele está mentindo. Porque, de fato, os repórteres espanhóis e brasileiros que moram na Espanha, com quem eu conversei, que falaram no podcast, eles contam que, de fato, no momento em que o Vini Júnior está saindo expulso, o grito daquele momento, de fato, é tonto. O ato de racismo mesmo foi antes. Foi na hora que ele aponta para os torcedores, né? E o que eles relataram lá é que eles estavam chamando de mono e também imitando um macaco. Se foram 3, eles garantem que sim e que tomaram as providências. Mas, independentemente disso, é um fato que teve uma onda de racismo orquestrada contra o Vini no campeonato todo. Rodrigo, só para te interromper, desculpa. Tem problema. A gente tem 2 minutos para finalizar o programa. Vou abusar do meu poder de síntese. Beleza, não só para nesse final, então, tu falar qual a importância assim, que tu enxerga de toda essa experiência que tu viveu na tua carreira como profissional e também na tua vida como ser humano, e se tu puder mandar uma mensagem para os jovens jornalistas da Fabico aí. Sobre a matéria, tu diz? Isso. Eu acho que o combate ao racismo é um tema fundamental de a gente abordar na imprensa, e se a gente fizer uma matéria genérica sobre o combate ao racismo, citando os atos de racismo que existem na sociedade, por mais relevante e importante que essa matéria seja, talvez ela não atinja tantas pessoas quanto o que aconteceu com o Vini Júnior, quanto a gente
refletir, debater o que ocorreu com o Vini Júnior, porque o futebol tem esse poder de levar esses temas com alcance que só o esporte, só o futebol é capaz, né, de proporcionar. Então, eu acho que essa matéria e esse momento profissional que eu vivi mostra muito, não só o poder, mas acima de tudo a missão do jornalismo esportivo. Claro que é importante falar da lesão dos jogadores da dupla Grenal, das contratações, mas acima de tudo o jornalismo esportivo tem uma missão que é uma responsabilidade social, né? A faculdade de jornalismo é, acima de tudo, é antes uma faculdade de comunicação social. Então nós temos esse dever, sim, de impactar a sociedade sempre em nome do interesse público. E dá para ficar como um recado que eu acho que essa é uma missão do jornalista e talvez, não sei se tem exatamente a ver com esse tema, né, mas tu pediu para eu dar um recado para os estudantes da Fabico. Uma coisa bem simples que eu acho que me transformou como jornalista. Ler. Ler da imaginação, e a imaginação é a alma de um jornalista. Ler dá vocabulário, ler dá repertório, faz com que as palavras venham ao natural na hora de escrever, as palavras venham ao natural na hora de falar de improviso e também dão muito mais repertório para o jornalista poder fazer grandes matérias. Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa. Quero agradecer o convite e dizer que eu fiquei muito feliz de voltar à Fabico e poder conversar com você sobre esse trabalho que foi tão legal de produzir. O Fabico Entrevista fica por aqui. Agradecemos a presença de Rodrigo Oliveira. Rodrigo, novamente, muito obrigada. É muito importante ter aqui conosco, conversando com a gente e conhecer um pouco mais do teu trabalho. Muito obrigado, sempre à disposição. Convite de fabicanos, para mim, é uma convocação. Então, estou à disposição dos amigos.